Wilson, ansiedade é um dos maus da nossa era. A OMS diz que 70% das pessoas que estão internadas têm algum relacionamento com ansiedade. E um pastor vai enfrentar pessoas com esse problema constantemente em seu aconselhamento. O que um pastor não deveria fazer quando está aconselhando alguém assim? Ok, um problema que eu já vi, né, em outros colegas pastores é recomendar que as pessoas parem de tomar remédio relacionado à ansiedade, supondo que esse problema é apenas espiritual e que esses remédios, na verdade, enfim, piorariam a situação da pessoa, né? Nós entendemos, pela palavra do Senhor, que a ansiedade tem um aspecto emocional e espiritual e que ela pode começar devido a problemas emocionais e espirituais, mas nem sempre. E nem toda ansiedade também. E há pessoas que estão num nível de ansiedade, de problemas, onde esses problemas emocionais já afetaram o próprio corpo e a pessoa já toma remédio há muito tempo. E aconselhar a pessoa a parar de tomar remédio, que é uma linha muito forte em nosso país, e não só aqui, que vê com bastante ojeriza, eu diria, tudo que diz respeito à psiquiatria ou à psicologia. Eu diria que isso é um erro que o pastor comete, né? Ele deve se preocupar, sim, em aconselhar essa pessoa no que ele percebe os problemas espirituais, os problemas, os pecados na vida dela e confrontá-la com a palavra do Senhor, crendo que nesse aspecto a palavra do Senhor é suficiente para restaurá-la e para ajudá-la. Mas no que diz respeito ao corpo da pessoa, que ele deve tomar muito cuidado. Então, esse é um ponto, né? A questão de pedir para parar de tomar remédio. Eu acho que esse é um erro que os pastores cometem. Eu tinha uma amiga e ela teve crise de pânico, né? Uhum. E ela tomava remédio, então ela foi à igreja e o pastor recomendou então ela parar. E com o tempo ela até conseguiu algum progresso, só que daí ela teve outra crise, depois teve outra crise. E era associado então como falta de fé, né? Porque se ela não tinha crise, ela estava crendo, se ela tinha crise, então ela estava em pecado, alguma coisa assim. Esse tipo de linguagem é benéfica? Eu acho que não. Eu tenho dificuldade de chegar dessa maneira, porque hoje a gente usa o termo psicossomático, né? A gente vê na palavra do Senhor vários casos de pessoas que estão lidando com problemas espirituais, mas que já afetaram o corpo. A gente tem o caso de Davi, em alguns salmos, onde ele fala de coisas no corpo que ele sente, febre, dores na cabeça, e, enfim, coisas físicas. Mas ele aponta o problema espiritual também, o pecado. E ele diz que quando é pecado, ele confessa o pecado e essas dores passam. Mas nem toda situação está relacionada a pecado. Então o pastor ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? O problema da ansiedade ela pode estar relacionada a várias questões. Né? Várias questões psíquicas, várias questões hormonais e outras. Então um pastor que entra nessa área e com a ousadia de orientar a pessoa a parar de tomar remédio é um pastor que está agindo de maneira irresponsável. Eu atendi uma pessoa há muito tempo atrás, há uns 6, 7 anos atrás, ela é ovelha minha, e ela teve 2 problemas graves por causa de ansiedade. Ela foi internada 2 vezes e tomava remédios fortes para controlar isso, especialmente algumas crises que ela passava. Foi quando ela veio se aconselhar e a gente começou um processo de aconselhamento bíblico. E eu disse para ela, você vai continuar tomando remédio, vai continuar procurando seu psiquiatra, mas ao mesmo tempo você vai ouvir as orientações que a palavra de Deus tem para você. E com o tempo, à medida que você começa a perceber mudanças, né, na tua própria atitude para com Deus, as reações suas diante desses momentos em que você sente maior dificuldade, né, emocional, então se você perceber esse progresso, então você conduz isso ao médico, diga para ele sobre o seu progresso, e se ele te orientar que é possível tirar, você tire. E ela foi fazendo isso, ela foi se sentindo melhor, e à medida que o tempo foi passando, ela foi compartilhando isso com o médico, a ponto de que em torno de 7, 8 meses, o médico tirou todos os remédios que ela tomou. Mas o próprio médico tirou isso, né? E o progresso, ela entendeu que se deu por causa de algumas correções no comportamento dela, em alguns momentos da vida em que ela não estava lidando conforme os conselhos do Senhor. Mas esse é um caso. Há outros casos que o problema da ansiedade está relacionado a outros fatores, né? Fatores neurológicos, fatores psíquicos, fatores que precisam ser investigados por alguém da área médica, antes de um pastor ousar aconselhar alguém nessa área, e muitas vezes de um modo muito irresponsável. Né? Então a gente pode dizer que ansiedade não é necessariamente um pecado? Sim, com toda certeza.
Com toda certeza. Aliás, a ansiedade em si, ela não é um pecado, ela pode se tornar um pecado. Todos nós, de um modo natural, somos ansiosos. Se eu fico sabendo que o meu filho está doente, que a doença dele é para a morte, de alguma maneira aquilo vai me preocupar. O ponto é o que eu vou fazer com essa preocupação natural. É como a ira. A ira também não é pecaminosa, mas se ela passar de um limite natural, ela pode se tornar pecaminosa. Eu creio que a ansiedade é a mesma coisa. Nós naturalmente ficamos ansiosos e preocupados, mas quando ficamos, nós precisamos saber reagir diante dessa situação, entregando ao Senhor. E em cada situação, e em cada coisa que nos traz preocupação, saber como reagir segundo os conselhos da palavra do Senhor, para que a gente não ultrapasse esse limite, desconsiderando o poder, desconsiderando a bondade do Senhor, que é aí que eu creio que ela pode se tornar, sim, pecaminosa. E pensando nesse tipo de reação que a gente deve ter, você considera que Jesus, no Getsemane, teve alguma coisa de ansiedade e ele reagiu da forma certa? Eu creio que sim. Eu acho que isso é até difícil de dizer. Por que eu creio que sim? Porque estudando alguns casos, citou a Organização Mundial de Saúde no início, existe um caso conhecido hoje pela ciência chamado hematidroses, que é um evento onde a pessoa ela sua gotas de sangue devido ao rompimento, não é, de algumas veias muito pequenininhas e glândulas de suor que se misturam, mas isso só se dá em momentos de grande tensão e angústia, segundo os pesquisadores da área. E que isso seria um caso de extrema ansiedade, de extrema angústia, ou até mesmo de extrema depressão. Há muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, por causa do fato de acreditarem que cristão não tem depressão, não é? E eu tenho dificuldade com essa posição. Eu creio que é possível, sim. A Bíblia está cheia de casos de pessoas que passaram por momentos muito difíceis, que hoje nós chamaríamos de depressão, mas na época antiga eram chamados de melancolia, ou de tristeza excessiva, ou de outros nomes que eram dados, mas eles souberam reagir. O caso de Jesus, especificamente, ele reagiu buscando o Pai, lamentando, como nós chamamos, né? Colocando diante do Senhor, buscando o Senhor, dizendo Deus meu, no momento último, Deus meu. E isso fazendo toda a diferença, porque, via de regra, a pessoa que está no momento de grande angústia e ansiedade, ela nem orar não ora, ela não busca, ela não lamenta, ela não... Pelo contrário, ela murmura muitas vezes. E eu creio, então, que o próprio fato do nosso Senhor ter passado por essa situação de angústia extrema nos ensina como reagir se nós um dia viemos a passar por uma situação parecida. Igual nunca passaremos, mas parecida. Wilson, muito obrigado pelas respostas. Obrigado por estar aqui conosco junto no Voltemos ao Evangelho.